Muito bom dia aos nossos amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que este Deus maravilhoso console os vossos corações, vos fortaleça para suportarem todas as dificuldades, as dores, os desentendimentos que às vezes vêm para que a nossa fé seja provada, como o ouro é provado pelo fogo, também a nossa fé é provada. O ouro que perece é provado pelo fogo. E a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, como já nos escreveu, nos advertiu o apóstolo Pedro. Então, é o desejo dos nossos corações, saúde a todos, vida longa, bom trabalho, prosperidade em todos os sentidos. Bem, tomemos aqui hoje segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Bem, um versículo muito especial. Agora, que Paulo estava escrevendo aos Coríntios? Certamente, porque ele tinha muitas acusações sobre ele, né? No mundo, a inveja não é prioridade deste mundo, deste presente século, deste presente ano. Não, é algo que já vem desde que o pecado entrou no mundo, porque a inveja é um dos frutos, é uma da manifestação do fruto da carne. Nós, às vezes, temos essa mania, hoje em dia, meus irmãos, a Bíblia mostra, a história mostra, que vem por todos os séculos. Pilatos mesmo chegou a uma conclusão que Jesus foi entregue a ele por inveja. A inveja é algo terrível. Você pode ler que quando eles entregaram Jesus a Pilatos para que ele o crucificasse, ele chegou a essa conclusão. Porque ele examinou a Jesus com sinceridade. Mas ele não viu em Jesus nenhum dos motivos, nenhuma daquelas coisas das quais eles estavam lhe acusando. Porque Jesus era sincero nas suas palavras. E ele conhecedor de todas as coisas. Ele era conhecedor. E ele sabia de que todos o invejavam. Estão vendo? Então nós encontramos que Paulo também, ele sofreu coisas custosas, difíceis de serem suportadas por um ser humano, mas ele se esforçou em Deus. Vejam bem, Jesus usava parábolas. O que seria parábolas? Parábolas são
histórias para exemplificar fatos de que às vezes estão acontecendo. Então ele não fala diretamente às pessoas. Você, e cita o nome das pessoas assim. Mas quando eles falavam por as parábolas, o que acontecia? Aquelas pessoas que viviam naquele mundo, naquele sistema, praticavam tais coisas, eles, logicamente, automaticamente, eles viam que aquilo batia ali no que eles eram. Então nós conhecemos a questão da carapuça, né? A carapuça diz que é desse jeito, a história da carapuça. A carapuça serviu, acho que até os mais novos conhecem essa metáfora, né, da carapuça. Porque quem não ama a verdade, ao ouvir a verdade, lhe causa ira. Porque Jesus, ele falava, ele não citava o nome das pessoas, dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres do dia. Agora, em João capítulo 9, depois a gente volta aqui, 2 Coríntios, Jesus estava falando a respeito daquela confusão que gerou quando aquele jovem cego de nascença foi curado por ele. Por aqueles homens religiosos não aceitarem. Depois de tudo passado, já no final do capítulo 9, Jesus diz assim no verso 39, e disse-lhe Jesus, disse ao jovem, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Se você leu, primeiramente, João capítulo 9, você verá que aqueles homens haviam acusado aquele jovem de ter nascido todo em pecado. Porque nós somos tendenciosos, às vezes, a pensar que uma pessoa nasceu com um defeito físico, de passar a analisar o passado dos seus pais. É porque essa mãe foi muito ruim, passou a mãe. Esse jovem terrível, esse pai foi custoso demais e disse isso e disse aquilo. Agora, os fariseus se julgavam muito santos, melhores do que os outros homens. Agora Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Bom, aqueles fariseus que estavam presenciando aquele fato, acompanhando o fato, no desenrolar de todas as coisas, disseram a Jesus. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Jesus não chamou eles de cegos, mas Jesus falou algo que eles entenderam que Jesus estava falando com eles. Então Jesus lhes dá a resposta. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Então aquele jovem não era cego porque tinha pecado. Mas o julgamento deles o classificou como pecador. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Não é que eles se tornaram pecadores dali para diante, mas que eles já eram pecadores também. Agora, o que Jesus falou? Ele não disse nada para magoá-los.
Então, quando a gente comenta alguma coisa aqui sobre fatos acontecidos e a razão daqueles fatos terem acontecidos, não porque a gente imaginou que aquilo foi daquele jeito, mas porque a gente sabe, presenciou, sabe todas as coisas que aconteceram. E a gente comenta sobre aquilo, não combatendo uma pessoa ou duas pessoas, mas combatendo atos, não nos colocando como que melhor do que alguém mais crente, mais alguma coisa superior a em qualquer sentido a qualquer pessoa, a mais simples ou a mais exaltada. De forma alguma, que Deus nos livre de acharmos que somos alguma coisa quando não somos nada, nem se fosse alguma coisa, ninguém é nada, toda honra, toda glória, todo louvor. Ela é direcionada ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Então vejam bem, as pessoas se revoltam. E aí o que acontece quando as pessoas se revoltam e se manifestam? Aí é onde acontece, a carapuça serviu. Porque quem não deve, não teme, é um outro provérbio, né? Ele pode até ser acusado, mas ele não teme. Pode ser acusado falsamente, diretamente, mas ele não teme, porque ele tem uma consciência. E pode às vezes até pagar um preço por uma falsa acusação, mas interiormente ele tem uma consciência cristã, pura, imaculada. É isso que Paulo está dizendo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, a qual ele tinha mais do que todos os demais. Aquela sabedoria que ele a considerou como esterco, ele a considerou como nada. Ele tinha sabedoria, sim, humana. Ele falava, ela era um poliglota, falava as línguas, ele falava grego, podia dar aula de grego aos gregos. Mas a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente convosco. Aí no mundo às vezes tem um slogan que eles dizem assim, e já virou até uma coisa engraçada, né? Quem me conhece sabe, todo mundo que vai ser acusado de uma coisa, ele começa a dizer, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe. Conhece umas partes, não conhece em todas, né, às vezes. Mas já era para se dizer, considerar-se puro, incontaminado. Então, quando a gente comenta alguma coisa, mesmo sem mencionar o nome das pessoas, nome de ninguém, as pessoas se revoltam. Pois aquilo mexe na ferida. Nós vimos que Paulo repreendeu um espírito de uma adivinhadora que estava ali elogiando, mas estava errado.
Estes homens são pregadores da mensagem do Deus vivo, assim. Ele estava elogiando, o ego de Paulo poderia crescer, mas aquilo perturbou até o ponto que ele expulsou, e por causa daquilo, vocês leiam Atos capítulo 16, começando no verso 15, 16, o que Paulo pagou, o preço que ele pagou, por libertar aquela mulher daquele espírito infernal. Então, a nossa mensagem, a direção de Deus, a pregação, não é para matar, é para dar vida, é para libertar, é para que os olhos sejam abertos, é para que haja compreensão das Escrituras, que são manipuladas, de alguma forma são deturpadas, tiradas do contexto, textos isolados para justificar certas coisas que não têm base escriturística, mas eles tocam isso nas pessoas. Então é isto. Então, concluindo, Paulo concluindo agora no verso 13, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, espero que compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Então, tem que haver uma compreensão do porquê. Às vezes, a gente fala alguma coisa, se atinge alguém porque ele tem a sua consciência pesada, não é a nossa intenção. Deus ajude a todos, abençoe e dá compreensão das Escrituras, em nome de Jesus Cristo, amém.